Olá, irmãos, amada igreja, queridos amigos que estão nos ouvindo nessa hora. Queremos dizer que desejamos que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus abençoe a cada um. E vamos para a nossa meditação de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 9 ao verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar apenas com esse trecho, esses dois versículos. Vamos orar a Deus nesse instante. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Queremos te agradecer pelo dia de hoje que o Senhor está nos dando, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando e dando, Senhor, a tua palavra nos nossos corações para que ela seja para edificar as nossas vidas, Pai. Fale aos nossos corações nesse momento e com cada um que está ao alcance desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Bom, Jesus Cristo aqui, ele começa falando a oração dominical, né, que os apóstolos perguntaram a ele como ele deveria, como eles deveriam orar. E Jesus fala lá no início que eles não deveriam usar de vãs repetições, não deviam orar em praça pública para serem apreciados pelos outros, para poderem serem vistos pelos outros, mas sim ter uma comunhão com Deus, um momento em que tivesse ali conversando com Deus. Então a oração é um diálogo da pessoa com Deus, é uma conversa com Deus, onde nós podemos falar com Deus e também ouvirmos a voz de Deus na oração, porque Deus fala aos nossos corações. E Jesus começa ali, ele fala para nós iniciarmos a oração falando assim: Pai nosso que estás no céu. E se ele já ficasse só nessas 6 palavras, a oração já estaria completa, porque olha o poder de você poder chamar Deus de Pai. Jesus está nos dando, eu não diria direito, mas esse privilégio de podermos nos dirigir a Deus e chamar a Deus de Pai. Então, Pai nosso que estás no céu. Olha que maravilha. Jesus veio para nos ligar com Deus e ele fala que nós agora podemos chamar Deus de Pai. E Jesus acrescentou a essa expressão Pai Nosso, né, o que estás no céu. Por quê? Porque quando ele fala ali que nós podemos chamar Deus de Pai e é o Pai Nosso que está no céu, esse que está no céu não quer dizer, não está querendo dizer onde Deus está, mas sim uma qualificação de Deus. Porque, veja bem, a palavra Pai é uma definição de Deus, né? E para nós é uma definição imperfeita, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Nós cometemos falhas. Então, quando nós pensamos no nosso pai aqui na Terra, com o nosso pai carnal, nós vamos pensar assim no pai e vamos ver várias qualidades que esse pai tem, várias coisas boas que esse pai tem, e vamos perceber também que ele tem defeitos. Então, quando Jesus fala assim, Pai nosso que estás no céu, é porque se eu pensar em Deus da mesma forma que eu penso no meu pai, eu vou imaginar um Deus que tem qualidades e tem defeitos. Então, quando ele coloca que estar no céu, quer dizer, é a qualidade de Deus, não é o pai terreno, não é o pai limitado. Porque quando a gente pensa em céu, né, nós pensamos em céu como sinônimo de perfeição, local onde não há pecado, local onde não há falha, onde não há erro. Não existe limitações, porque Deus é perfeito e se Deus habita o céu, então o céu é um lugar de perfeição. Então por isso essa palavra, Pai nosso que estás no céu.
Então, é uma qualificação para Deus, que não é um pai comum, é o Deus Criador. E o que eu fico mais admirado é que quando Jesus fala assim, vocês podem orar, se dirigir a Deus, não como aquele Deus distante, aquele Deus que nós imaginamos que está lá longe e que só vem nos visitar quando nós fazemos alguma coisa errada, ou só vem nos visitar quando nós precisamos dele e oramos e talvez ele possa vir. Não, não é isso. É um Pai, é um Deus que está presente na nossa vida. E Jesus garantiu isso quando ele falou: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus fala Pai nosso que estás no céu, ele está dando essa possibilidade de nós termos essa intimidade com Deus. Não é mais aquele Deus que a gente imagina que é distante. Como os povos no Velho Testamento, né? Deus se manifestava aos profetas e alguns que ele escolhia para poder falar com o povo, né? E Deus lá no deserto ele se fazia presente na nuvem e no fogo, né? Para mostrar a presença de Deus ali. Então hoje nós temos esse Deus presente na nossa vida, né? Quando pensamos no termo Pai, logo nós pensamos também em autoridade, né? Pelo próprio ato de reconhecermos Deus, que é o Pai, nós nos colocamos na posição de filho. Então, quer dizer, aí nós vamos ver que a oração ela não requer apenas uma mera posição de um pedinte a Deus. Eu não vou a Deus só para pedir. Eu estou me colocando na presença de Deus como filho. Então, por isso que ele começa com o Pai nosso que estás no céu. Então, eu chego diante de Deus como filho. E como filho, eu sei que esse pai tem autoridade sobre mim. Ele é um pai que ele ama e ele tem autoridade. Então eu vou me submeter ao que ele quer, né? E é assim que nos submetemos à nossa vontade e à dele. Nossos atos são controlados pelo nosso querer. Não são controlados pelo nosso querer, mas pelo dele. Quer dizer, quando eu falo que Deus é meu pai, eu estou de certa forma assumindo o senhorio de Deus na minha vida. Porque eu sempre gosto de comparar a figura de Deus para com o ser humano, desse relacionamento de pai e filho, de Deus com o homem, da relação, por exemplo, eu com meus filhos. Então, eu tenho autoridade sobre meus filhos. Mas não é uma autoridade tirânica, é uma autoridade em amor. Eu supro as necessidades dos meus filhos. Eu mantenho o equilíbrio dentro da casa, lógico, eu com a minha esposa, quando eu falo aqui pai, a figura do pai e da mãe juntos, né? Não vamos esquecer isso, porque é o lar em harmonia. Então, existe essa autoridade, existe autoridade em amor. Então, eu imagino, assim, quando nós temos essa atitude para com Deus, de nos colocarmos diante de filho, eu sei que eu estou debaixo da proteção dele, debaixo do sustento que ele me dá e debaixo da autoridade dele. Então, o que ele fala, eu vou ouvir. Eu vou me submeter à vontade desse Pai, né? E ele é soberano na minha vida. E assim submetemos a nossa vontade a dele. Nossos atos não são controlados não pelo nosso querer, mas pelo dele. Nós todos reconhecemos que Deus estabeleceu uma ordem moral. O homem não cria leis, ele simplesmente descobre os mandamentos de Deus. Quando obedecemos esses mandamentos, nós vemos que sua vontade é a nossa paz. Então, a vontade de Deus é que nós estejamos bem. Então, por isso que ele, Pai nosso que está no céu. Então, ele vem falando isso e é tão maravilhoso que um aspecto é que tem esse cuidado para conosco. Tem essa vontade de estar nos conduzindo, estar nos orientando na nossa vida, né? Eu sempre penso assim que o meu filho hoje tem 26 anos, outra menina, a garota tem 22, mas quando eles eram crianças, então eu tinha que acompanhar, nós tínhamos que acompanhar cada passo deles, cada passo, para que eles pudessem fazer a coisa certa. Quando eles aprendiam a falar, aprendiam a andar,
aprenderam a falar, a andar, aprenderam começaram a estudar. Então nós acompanhávamos ali, nós orientávamos o que eles deviam fazer. Hoje eles não precisam tanto dessa orientação porque já estão adultos, já têm um norte na vida deles, já sabem o que fazer, mas nós sempre seremos como crianças na mão de Deus, diante de Deus. Então esse pai é esse sentido. Eu olho para Deus e eu vejo um pai que ele me sustenta, eu vejo um pai que ele cuida de mim, eu vejo um pai que ele tem autoridade sobre mim e eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. Porque se eu, como pai, tenho mais experiência do que meu filho, porque o que meu filho está vivendo hoje eu já vivi alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, então eu sei que Deus tem um conhecimento pleno, é mais ainda do que eu. Então eu me submeto a essa vontade. Então a minha oração, quando eu chego para Deus e falo, Pai, Pai nosso que está no céu, eu estou percebendo que Ele é tudo isso na minha vida. Ele não é apenas aquele Deus distante, né, que está lá longe e eu tenho que gritar para Ele ouvir. Ele sonda o meu coração. E a palavra Pai Celestial não significa apenas autoridade e amor, significa santidade, pureza. Por que é que fechamos os olhos? Talvez seja para nos afastarmos da nossa mente, afastar da nossa mente o mundo exterior pecaminoso. E eu sempre aprendi que quando a gente fecha os olhos é para nós não nos distrairmos com as coisas que estão à volta no momento da oração. Porque senão as coisas do mundo nos distraem. Você está orando de olho aberto, alguém faz um movimento, você distrai, você perde a concentração daquilo que você está fazendo, que está conversando com Deus. Então, e aqui, nesse sentido de eu fecho os olhos para eu não olhar as coisas ao redor e ver as coisas erradas que acontecem. Conta essa história que um hindu perguntou assim, por que vocês estão tão ansiosos para ver Deus com os olhos fechados? Vejam-no com os olhos abertos, em forma de pobres, famintos, analfabetos e aflitos. Então esse hindu está falando, quando você orar, você não vai conseguir enxergar Deus de olho fechado, você tem que enxergar Deus com os olhos abertos, porque a Bíblia nos ensina isso. Que nós fazemos o bem a alguém quando nós fazemos a vontade de Deus e fazemos o bem para Jesus. Jesus fala isso, quando nós fazemos o bem para as pessoas, para os pobres, para os famintos, né? Então, quando dizemos pais, estamos reconhecendo nossa filiação a Ele, mas também reconhecendo nossa ligação com os irmãos. Então, a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Então, Ele não é um Pai que é só meu. Ele é um Pai de todo aquele que aceitou a Jesus Cristo e foi feito Filho de Deus pelo nome de Jesus. Então, por isso que é Pai Nosso que estás no céu. Então, a qualidade de Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus perfeito e é o Pai de todos nós. Então, eu não tenho como chegar a Deus se eu não estiver em comunhão com o meu irmão. Então, por isso que é Pai Nosso que estás no céu. E ele continua, e Jesus continua falando, né? Santificado seja o teu nome. Ora, aqui Jesus não está mandando que eu santifique o nome de Deus, porque eu não tenho competência, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho poder para isso, mas para reconhecer esse senhorio de Deus na minha vida, para reconhecer a santidade de Deus, a perfeição de Deus, e isso fazer com que a minha conduta seja buscar fazer essa vontade de Deus. Certa vez Moisés estava no monte cuidando do rebanho, de repente ele viu um arbusto em chamas, né, que nós chamamos de sarça ardente, que contudo não se consumia. Depois de alguns instantes ele se aproximou para ver o que era. Era Deus que se encontrava naquela planta, desejando revelar a Moisés a sua vontade para a vida dele. Mas logo que o profeta se aproximou, ouviu uma voz que dizia, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso significa que antes que Deus possa falar com o homem, este tem que mostrar respeito e reverência. Então, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome. É que eu tenho que respeitar e reverenciar o nome de Deus. Isso é o quê? É não fazer que o nome de Deus seja tomado em vão nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Então eu tenho que fazer com que as pessoas olhem para mim
e vejam Deus na minha vida, percebam que Deus está agindo na minha vida. Então é isso que precisa. Quando ele fala aqui, né, que nós devemos, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é reverenciar o nome de Deus. É deixar Deus ser uma presença constante na nossa vida. E as pessoas perceberem isso. Porque eu não tenho como eu fazer alguma coisa para Deus ser santo. Eu não tenho como fazer alguma coisa para Deus ser perfeito. Porque tudo aquilo que acontece na minha vida é obra de Deus. Então, o que eu tenho que fazer é perceber e fazer com que esse Deus seja visto através de mim, com as minhas atitudes, com o meu testemunho no mundo. Quando eu demonstro amor para com as pessoas, quando eu sou misericordioso, quando eu perdoo, quando eu trato bem as pessoas, quando a gente faz o bem que a gente quer que façam a nós e nós fazemos às outras pessoas, as pessoas enxergam Deus em nós. Então, santificado seja o teu nome. E a outra parte que Jesus fala, né, o terceiro ponto, é venha o teu reino. Venha o teu reino é o segundo item da oração que ensinou. A palavra reino é um pouco estranha aos nossos ouvidos, porque a gente está muito acostumado assim com a nossa política, né, com presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador. Então, quando fala reino, a gente não tem uma percepção real do que quer dizer essa palavra reino. Venha o reino, né? Temos que lembrar, porém, que, em certo sentido, o reino de Deus já veio. Por quê? Porque as leis de Deus regem o mundo. O mundo é guiado pelas leis de Deus. Por exemplo, uma das leis que nós podemos ver que Deus estabeleceu, a lei da gravidade. Não existe como uma pessoa chegar e falar assim, eu não acredito na lei da gravidade. Ela não existe. Aí ela vai e pula do segundo andar de um prédio. O que vai acontecer? Ela vai quebrar a lei da gravidade? Não. A lei da gravidade é que vai quebrá-la. Então não existe como. Porque então o reino de Deus já está estabelecido. Porque as leis já estão estabelecidas, as leis de Deus. Deus já estabeleceu o seu reino sobre a terra. Isso significa a supremacia das suas leis e do seu domínio. Seu reino está aqui agora, quer queiramos ou não. Ele domina sobre nós, como disse o profeta do passado. Ezequiel falou, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ora, se erra e morre é porque Deus está dominando sobre a terra. Deus estabeleceu o seu reino sobre a terra e a supremacia das suas leis e do seu domínio. Não existe nada que aconteça no mundo que não passe pela vontade de Deus. Não existe nada que aconteça no mundo que Deus não determine ou interfira naquilo ali. Não tem como. Ou Deus é o Senhor, ou Ele não é. Então, como eu creio na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus é soberano, é o Senhor de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, e dele surgiram todas as coisas, na minha concepção, no meu entendimento, que a Bíblia diz, todas as coisas que acontecem está debaixo da soberania de Deus, está debaixo da ordem de Deus. Aquilo que Deus determinar vai acontecer. Por isso que às vezes muitas pessoas ficam assim, preocupadas com pandemia, com doenças. Eu também me preocupo, não vou dizer que não me preocupo, né? Mas eu sempre coloquei na minha mente uma coisa desde o início. Todo cuidado que a gente tem que ter, né, com saneamento de lavar a mão e usar máscara como as autoridades determinam, nós temos que estar sujeito a isso, mas sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, eu só vou ficar doente e só vou morrer quando Deus quiser que isso aconteça. Ora, isso não quer dizer que eu vou viver de qualquer jeito e não vou me cuidar, não, vou me cuidar, vou tomar os cuidados que nós temos que cuidar, como nós vamos a médico, fazemos exames e fazemos exames preventivos, isso faz parte da nossa vida e nós devemos fazer isso, porque Deus também é o Senhor da ciência. É Ele que dá o conhecimento aos cientistas, o conhecimento aos médicos para poder tratar das doenças. Então, nós temos que olhar para Deus como o Senhor da história e saber que Ele vai tomar conta da minha vida. Então aqui fala,
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quer dizer, eu quero promover o reino de Deus na terra como? Sendo exemplo, mostrando para as pessoas quem é Deus, com palavras, com atitudes. Eu não gosto muito de algumas frases feitas, né? Respeito quem usa, mas quando a pessoa falava assim, pregue o evangelho, se possível for, até com palavras. Quer dizer, como se só as minhas atitudes pregariam o evangelho. Não, eu tenho que pregar o evangelho com atitudes e palavras. Porque pregar é isso, pregar é falar, é proclamar. É falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, a transformação que Deus fez na nossa vida. Então, quando eu mostro para o mundo o que Deus fez na minha vida, eu estou participando do estabelecimento do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em que pensamos quando a palavra céu vem à nossa mente? Aí vem aquele negócio, local de santidade, de perfeição, onde Deus habita. Jesus disse a vontade de Deus para nós, antes que possamos dizer seja feita a sua vontade, temos que crer que ela é a melhor coisa para nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com as situações imediatas, aquilo que está acontecendo agora, qual o problema que eu estou passando agora. Mas Deus está olhando a nossa vida como um todo. E às vezes o problema que eu estou passando agora vai fazer com que eu me fortaleça no futuro. O problema que eu passei lá no passado, passei no passado, para ser uma redundância, mas aquilo que eu passei no passado, aquelas experiências que eu tive no passado, me ajudam hoje a não cometer os mesmos erros do passado e a ajudar pessoas que estão passando pelos mesmos problemas ou problemas parecidos. Então, isso é que faz com que nós cresçamos e saber que esses problemas também estão debaixo da vontade de Deus. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Então, quer dizer, eu tenho que estar sujeito à vontade de Deus, eu tenho que me submeter a essa vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero que, eu tenho que ter o desejo que a vontade de Deus na terra seja feita da mesma forma que acontece no céu. Porque no céu não tem como não fazer a vontade de Deus, porque os anjos estão na presença constante de Deus, então eles já sabem a maravilha que é e não tem como não fazer a vontade de Deus. Então eu quero que essa vontade plena de Deus seja feita na minha vida para ser feita na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não somente é melhor para nós, ela também se encontra ao nosso alcance. Quer dizer, existe a possibilidade de nós fazermos. Deus nunca vai mandar nós fazermos alguma coisa ou vai nos dar um mandamento que nós não temos condição de cumprir, de fazer. Então tudo aquilo que Deus determina que é pecado e que destrói a nossa vida, é porque existe a possibilidade de eu não praticá-lo. Um exemplo assim, deixa eu dar um exemplo bem absurdo. Deus jamais poderia falar assim, não respire durante 5 minutos durante o dia. Ele jamais faria isso. Por quê? Porque não existe a possibilidade do homem não respirar. Ele só para de respirar quando morre. Então tudo aquilo que Deus manda fazer, amar ao próximo, não roubar, não matar, honrar a Deus, honrar a pai e mãe, né, fazer sempre a vontade de Deus, quando ele fala isso é porque eu tenho a condição de decidir fazer isso. Eu tenho essa possibilidade. Deus não manda eu fazer nada que esteja além, acima do meu alcance, acima da minha capacidade. Ele não faz isso com ser humano nenhum. Quando ele falou para Adão lá que de toda a árvore do paraíso ele poderia comer e falou que apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque Adão poderia viver sem tomar daquele fruto e comer aquele fruto. Não foi uma ordem absurda que Deus deu para Adão. Não, foi uma ordem que Adão poderia cumprir. E assim é na nossa vida hoje. Então seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de não pecar.
Deus me dá a condição de não pecar. Eu peco porque eu escolho o mal. Você peca porque escolhe o mal. Então, nessa oração do Pai Nosso, Jesus começa a ensinar por aí, para que nós possamos ter isso. Primeiro eu tenho que ter esse entendimento de quem é Deus, buscar fazer a vontade de Deus, honrar a Deus, e aí depois, na segunda parte dessa oração, que nós podemos ver em outro momento, é que ele começa a pedir, falar sobre as suas necessidades. Vê que Jesus começa primeiro falando daquilo que é o meu relacionamento com Deus para que eu possa me apresentar a Ele para orar. Quando nos submetemos à vontade de Deus, hoje, o Senhor passa a responsabilizar-se pelo nosso futuro. Olha que maravilhoso. Quando eu faço aquilo que Deus quer hoje, Deus, ele toma as rédeas, porque eu entreguei a minha vida na mão dele, ele toma as rédeas da situação e ele faz com que as coisas aconteçam no futuro. E com certeza, quando eu coloco na mão dele, eu tenho certeza que o melhor vai acontecer. Resumindo, Jesus nos ensina então que os 3 primeiros pedidos de nossa oração devem ser feitos com os olhos fixos em Deus. Haverá um momento de apresentarmos nossas necessidades. Jesus nos assegura que é correto orar por nós mesmos, mas antes de podermos apresentar os nossos problemas a Deus, Ele deve ocupar a nossa mente. Antes de apresentarmos o problema para Deus, Deus deve ocupar a nossa mente. Só então é que estaremos preparados para pedir-lhe bênção para nós. Eu só posso pedir alguma coisa a Deus no momento em que eu sei que esse Deus é o meu Pai